Olá pessoal, como prometido eu venho até vocês fazer uma demonstração prática em ASP.NET, na qual desenvolverei um mini aplicativo web em conexão com o banco de dados relacional SQL Server. O nosso objetivo exclusivo aqui é meramente ilustrar de forma prática o que vem a ser um aplicativo web dinâmico para leigos e iniciantes que estejam interessados em ingressar no aprendizado deste assunto. Portanto, que fique claro que isto não é um tutorial completo e desta forma eu explicarei apenas o mínimo necessário para que se entenda o procedimento em questão. Para dar suporte ao aplicativo, foi criado um banco de dados extremamente simples para uma livraria virtual fictícia, contendo a estrutura mínima necessária para o funcionamento eficaz do aplicativo. Trabalharemos no Visual Web Developer em conjunto com o SQL Server Management Studio para obtenção de funcionalidade relativamente avançada, como veremos a partir de agora. Antes de mais nada, é importante esclarecer que o desenvolvedor web deve ter uma noção de nível intermediária a avançada de administração de bancos de dados relacionais. Sendo assim, o videocurso de ASP.NET Essencial vai trazer um capítulo inteiro dedicado aos conhecimentos básicos mínimos necessários para chegar nesse nível que a gente vai estar trabalhando aqui. Entretanto, nós vamos lançar dentro de alguns meses o curso completo de SQL Server Management Studio. E aí você vai poder realmente ter uma base sólida para trabalhar em projetos mais elaborados. Então, como eu disse há pouco, nós temos aqui um banco de dados relacional extremamente simples, composto de 3 tabelas, uma para livros, uma para editoras e uma para autores. A gente vê através desse diagrama a relação entre as tabelas, daí o termo banco de dados relacional. O que vem a ser essa relação é justamente a troca de chaves primárias. A gente vê que toda tabela tem uma chave primária relativa ao seu assunto, que a gente tem a chave de autor, a chave de editora e a chave de livro. E, por exemplo, na tabela de livro, a gente tem uma chave estrangeira para editora e autor. Isto se deve ao fato de que o mesmo autor pode ter vários livros, assim como a mesma editora pode ter vários livros. Nós não vamos aprofundar em estrutura de banco de dados relacional aqui, isso é assunto para os nossos videocursos. Eu só queria que você entendesse de onde essa base de dados está vindo e então você já sabe que a gente tem este programa rodando no mesmo computador, ou seja, no mesmo servidor. E agora então a gente pode ir para o Visual Web Developer começar o desenvolvimento desse aplicativo. Como você pode ver, nós já temos aqui no Visual Web Developer Express um ambiente virtual criado para este tutorial. E para aqueles que não sabem, o programa possui o Database Explorer, que é um quadro de interação com bancos de dados instalados no mesmo servidor. No caso, nós estamos simulando um ambiente de servidor no computador local e aqui nós temos as conexões e eu já tenho uma conexão feita com o banco de dados da livraria virtual que eu acabei de mostrar para vocês lá no Management Studio. Aqui a gente pode inclusive abrir aquele diagrama, a gente tem uma cópia fiel aqui da estrutura, correto? Então vamos começar retornando aqui ao Solution Explorer. Eu vou criar uma nova página, eu vou em Add New Item e eu vou pegar um Web Form, eu vou nomear aqui como Demo. Eu vou colocar o código em página separada e vou adicionar. Temos aqui a página em código HTML, eu vou colocar em modo Design. Agora nós vamos retornar ao Database Explorer
eu vou pegar a tabela de livros, ela está representada aqui, dentro de Tables. Eu vou simplesmente clicar e arrastar aqui para a área de conteúdo. Veja que interessante, e aqui a gente vê ferramentas exclusivas do Visual Studio e do Visual Web Developer. Foi criado um Grid View, como você pode ver aqui, que é uma grade que dispõe as colunas da tabela, tá certo? De forma dinâmica, em formato web page. E esses dados que aqui são dispostos são capturados através de uma consulta. Se a gente selecionar aqui o Data Source e vir no quadro de propriedades, a gente tem aqui embaixo o Select Query, que é a consulta de seleção. Eu vou selecionar aqui e clicando nesse quadradinho eu tenho o quadro Query Builder, tá certo? Eu tenho aqui agora a consulta em formato, ou seja, em sintaxe Transact SQL, que nós não vamos entrar em detalhe aqui, mas você não precisa saber esse código para trabalhar nesse nível gráfico aqui, porque dentro do Query Builder a gente pode trabalhar na query ou na consulta de forma visual. Eu tenho aqui a tabela de livros que foi trazida para o contexto quando eu arrastei. E agora nós vamos adicionar as outras tabelas nesse contexto, clicando com o botão direito do mouse na área vazia e selecionando Add Table. Então já temos livro, eu vou adicionar autor, seleciono editora e ligo. Agora eu posso fechar. Você repara aqui que o programa é inteligente o suficiente para trazer as relações de chaves aqui, tá certo? E agora eu vou limpar o meu Grid View. Eu vou deixar apenas o preço e o título disponíveis aqui, tá certo? Vou colocar o nome do autor e o nome da editora. Você vê que como a gente tem dois campos com nomes iguais aqui em tabelas diferentes, ele colocou um alias ou um apelido. Eu vou trocar aqui para editora, porque isso é o que aparece na página, tá certo? Para o nome eu vou colocar uma expressão aqui, vou colocar mais aspas, espaço, aspas, mais sobrenome, e vou colocar um apelido aqui para autor. Então clicando fora eu aceito. Então a gente tem aqui a consulta, a gente pode executá-la e a gente vê aqui os nossos apelidos, né, que a gente colocou, e os dados que estão disponíveis dentro daquela tabela. Podemos então fechar aqui agora. Eu vou dar OK também. Eu vou selecionar e vou dar o Refresh Schema, que vai atualizar o meu grid para as modificações feitas. Neste ponto, eu posso salvar a minha página e fazer uma prévia lá no browser. Vamos fazer isso. Então, o comando aqui, o atalho de teclado é Ctrl F5. Isso resulta então na abertura do Firefox, que é o meu navegador default, e temos aqui o nosso grid mostrando dados vindos do nosso banco, ou seja, é uma página dinâmica. Isso quer dizer o seguinte, que se forem feitas alterações no banco de dados, quando essa página for carregada, ela vai ser alterada, ela vai mostrar exatamente o que estiver no banco de dados naquele momento. Então já é uma coisa consideravelmente avançada, mas nós podemos melhorar bastante isso aqui. Veja que o preço, por exemplo, ele está com o formato de exibição ainda cru. A gente pode alterar isso aqui para formato de moeda e a gente pode dar um visual mais interessante através de CSS nativo do Visual Studio.
Então vamos retornar ele aqui e vamos fazer isso. Eu vou selecionar o meu Grid View aqui e eu vou clicar em Edit Columns. Eu vou selecionar a coluna de preço e aqui em Data Format eu vou colocar uma expressão que eu não vou explicar agora, eu só vou fazer, que é 0, 2 pontos, C maiúsculo e fecha aqui a chave. Eu dou OK. Você vê agora aqui na grade que já foi atualizado para o formato de moeda com o cifrão, tá certo? E a gente tem uma coisa muito interessante aqui, que é o Auto Format. Eu vou clicar aqui. O Visual Web Developer vai oferecer modelos baseados em CSS de configuração visual. Tem várias coisas aqui. Eu vou pegar um mais simples. Eu gosto desse Classic. Eu vou clicar em OK. Basta fazer isso e salvar. Eu posso retornar no Firefox. Se eu der aqui o Refresh ou Reload, eu vou ver o preço agora com formato de moeda e um visual bem mais atraente de acordo com a nossa configuração. Então a gente já tem aqui o que? Um grid mostrando todos os livros disponíveis no nosso banco de dados. A gente pode levar isso aí além ainda, tornando a coisa mais interessante. A gente pode fazer um quadrinho drop-down mostrando as editoras fazendo procura dinâmica através das editoras. Dessa forma, o grid só vai mostrar os livros desta ou daquela editora. Vamos ver como que a gente pode fazer isso. Retornando aqui no Visual Studio, eu vou clicar aqui, eu vou pressionar Enter, criando um espaço. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou trazer a tabela de editoras para a minha página. Isso vai criar um Grid View. Mas o meu objetivo aqui é criar o Data Source, que é a base, a fonte de dados, tá certo? Para isso eu posso deletar o meu grid permanecendo com a minha base. Eu vou alterar aqui no quadro de propriedades o nome dela. A gente tem o ID. Deixa eu achar aqui. Isso, ID. Eu vou alterar aqui para dados editora. Dessa forma, a gente pode identificar esse data source melhor. Eu vou agora criar mais um espaço aqui. Eu vou digitar um texto, selecione editora, 2 pontos, vou selecionar aqui e vou colocar em negrito, e na frente deste texto eu vou trazer um elemento aqui da minha caixa de ferramentas, que é o drop down list. Basta eu arrastar aqui para o contexto e eu tenho então um quadrinho drop down. Se eu salvar aqui agora e voltar no browser, eu não vou ver nada demais, eu vou ver uma lista vazia, tá certo? Nós temos que preencher essa lista com alguma coisa. Então nós vamos retornar no Visual Web Developer. Eu vou selecionar a minha lista, vou clicar nesse menu aqui e vou clicar em Choose Data Source, ou seja, escolha a fonte de dados. Aqui nós temos um menu de escolha onde eu vou optar por dados editora, que é o nome que a gente deu para o nosso data source. Em seguida a gente define qual campo vai ser exibido na lista. Eu vou colocar o nome, e isso que é importante é o data field, que é o ID passado quando é feita a seleção aqui do nome, tá ok? A gente dá ok. Nesse ponto eu vou salvar de novo. Nós vamos voltar no browser e vamos dar o reload. Nesse ponto a gente já tem aqui a lista drop down preenchida
pelas três editoras. Se a gente olhar aqui no nosso quadro, nós temos Masdras, Sextante e FEB. Ocorre que não adianta nada selecionar aqui, porque ainda não foi feita uma ligação do grid com o drop-down. Esse é o último passo que a gente tem a fazer para obter essa funcionalidade, e é realmente simples, por incrível que pareça. Vamos retornar aqui finalmente. Então, no Data Source do grid, tá certo? Retorno aqui no quadro de propriedades, vou achar aqui o meu Select Query, vou clicar nesse botãozinho que vai abrir, e eu vou chamar de novo Query Builder. Vamos abri-lo aqui. Agora veja que interessante. Eu vou adicionar na tabela de livro o ID editora. Ele foi adicionado aqui na procura, mas eu não vou exibi-lo. Eu não preciso de mostrar isso no meu grid, então eu vou desabilitar esse quadrinho aqui, o output, que é a saída, né? Então eu incluo isso aqui na procura, mas não mostro. E finalmente eu venho aqui nessa coluna filter e vou digitar uma linhazinha de código que é igual @id editora. Vou colocar em letra maiúscula aqui para ficar igualzinho. Tá ok? Quando eu aceito ou dou tab aqui, veja aqui a minha consulta. Eu tenho uma cláusula de where ou de onde que vai trazer a variável para dentro da query. Eu vou dar OK e eu vou dar refresh parameters. Agora é que a gente vai fazer aqui o atrelamento dessa procura com o banco de dados. A gente tem aqui a fonte do parâmetro, o parâmetro ID editora. Eu abro esse quadro e vou pegar um controle. Eu sei que o drop-down é um controle, e aqui eu pego a identidade desse controle, que é o meu drop-down list 1, tá? E dou OK. Eu sei que esse drop-down aqui, quando a gente seleciona, a gente vê o nome dele é o drop-down list 1, apenas certificando. E a última coisa que eu tenho a fazer aqui nas propriedades dele é o chamado Enable Auto Postback. O que é isso? Isso aqui vai gerar um código JavaScript que faz com que a página seja recarregada a cada vez que uma editora for selecionada na nossa lista. Isso é tudo que a gente tem a fazer. A gente pode salvar aqui, o nosso aplicativo está completo. Nós vamos agora voltar aqui no Firefox. Eu vou dar reload para que as mudanças sejam já transmitidas, e a gente vê realmente que a gente tem aqui a primeira das editoras na lista, e agora o nosso quadro mostra apenas os livros referentes a essa editora. Podemos então mudar aqui para Sextante e pum, vemos apenas os livros de Sextante. Mudamos para FEB, a mesma coisa. Então você vê o poder de produção do Visual Web Developer em conjunto com o banco de dados SQL Server. Tudo isso vai ser ensinado para você em detalhe ao longo dos nossos videocursos, mas eu queria trazer essa pequena demonstração para as pessoas que talvez estivessem interessadas, mas não tivessem assim uma noção exata do que vem a ser. Obviamente que isso é apenas a pontinha do iceberg que aparece na superfície. Tem muito mais que pode ser feito, mas esse é um procedimento extremamente comum em desenvolvimento web, e eu acho que já mostra um pouquinho do poder da coisa e ilustra bem o que vem a ser conteúdo dinâmico, né? Você vê que a nossa página altera o modo de exibição baseado na seleção, ou seja, na decisão feita pelo usuário. Então eu espero que vocês tenham gostado e espero que isso incentive vocês a ver aí o que pode ser feito. Você vê que é uma coisa que as empresas
tem realmente necessidade de criar. Todo mundo está indo para a internet hoje, então o desenvolvedor web competente, ele tem lugar no mercado. Não tem como você ser um desenvolvedor competente e ficar sem trabalho. Eu posso te garantir isso. Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu deixo um abraço a todos e vejo vocês nos próximos tutoriais. Aqui falou Bruno A1 para webfx.net.